Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Marlon Delgado, o professor de Ciências e Biologia da Escola Estadual Santos Dumont. Então eu venho aqui trazer para vocês as respostas das resoluções de todas as questões que eu passei para vocês na nossa primeira lista de exercícios. Então fica aí ligado sobre a matéria que eu falei para vocês lá no início do ano de Química, sobre propriedades da matéria, o que é a matéria, substâncias e misturas, ok? Sai daí não, senta na cadeira e bora agora raciocinar. Solta a vinheta! Fala galera, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Professor Marlon aqui mais uma vez. E agora, esse canal é um canal temporário, só enquanto a gente está em casa. Não sei se vai continuar com as próximas, os próximos vídeos e tal. Espero que seja em breve logo essa pandemia e termine logo. E por enquanto nós estamos em casa, estarei aqui com vocês resolvendo algumas questões a respeito de toda a matéria que eu dei para vocês desde o início do ano. Matéria essa que é a introdução à química dos nonos anos, tá? Comecei falando sobre a matéria, as suas propriedades, tá? Todas as propriedades específicas da matéria e as outras demais, as propriedades gerais. Depois falei o que é substância, substância composta, substância simples. Depois disso paramos em misturas, né? As misturas homogêneas e heterogêneas, e aí começar a falar um pouco melhor sobre separação de misturas. Com base nisso, a partir de agora, nós vamos resolver todas as 22 questões que eu deixei para vocês, para a gente estar passo a passo, entendendo um pouquinho melhor, revisando a matéria e resolver as 22 questões, tá? Eu já terminei de corrigir todas, né? Algumas pessoas confundiram algumas coisas, outras pegaram a resposta da internet para variar, né? Cola da web, né? Vamos tentar não repetir isso aí, tá, galera? Tô ligado, viu? Mas hoje é um projeto piloto, vamos dar seguimento e esperar o que pode acontecer. Bom, beijo, bora começar. Questão 1. Relacione as propriedades específicas da coluna B que justificam o uso das seguintes matérias na coluna B. Coluna A. Primeiro quesito. Vidro na fabricação de para-brisas. 2. Cobre na fabricação de fios elétricos. 3. Aço inoxidável na fabricação de talheres. 4. Borrachas na fabricação de pneus. Ok? Então, coluna A mostrou o que são os itens na coluna B. Resistência à oxidação, tenacidade e maleabilidade, sólido, impermeável e maleável. B. Letra C, maleável, macio e durável. Letra D, dúctil e bom condutor de corrente elétrica. Então, pessoal, aí essa questão, você tem que voltar lá para o caderno e olhar quais são as propriedades da matéria com relação ao que significado de cada coisa dessa que está sendo falado aqui, tá? Então, para a gente entender um pouco melhor, né, vamos ver aqui a questão do vidro. Vamos pelo cobre, que é o mais fácil. Cobre na fabricação de fios elétricos. Nós sabemos que o cobre é um metal muito utilizado nos fios condutores de eletricidade. Então vamos ver aqui, ó, coluna B, resistência à oxidação, tenacidade e maleabilidade, talvez, sólido, impermeável e maleável, maleável, macio e durável. Letra D, dúctil e bom condutor de corrente elétrica. Opa, então marca aí, né? 1D. Vamos ver aqui a questão do aço inoxidável, já que é um metal também, né? Uma mistura de carbono com ferro. Então o aço, que na fabricação de talheres, ele pode ser resistente à oxidação? Sim, ele é resistente à oxidação. O que seria a oxidação? É quando o ferro, né, o metal que for, entra em contato com o oxigênio, e isso promove uma reação química, e essa reação química deixa o metal enferrujado, que é o caso do ferro. Então o aço inoxidável, ele é totalmente resistente à oxidação. Ele é tenaz, tem tenacidade, porque ele resiste a choque mecânico, e ele é maleável. O que é isso maleável? Ele pode ser moldado, né, com base em fogo e tudo mais, de temperatura. Então o cobre vai ser letra D, o 3 vai ser letra A. Então ficou mais fácil agora, né? Borracha, que é o 4, fabricação de pneus. Então ele é maleável, também pode ser, né, moldável no fogo.
Depois fica macio, a gente vê que as coisas de borracha são mais macias e tem uma boa durabilidade. E nos resta agora aqui o vidro com a letra B, que ele é sólido, ele é impermeável e maleável. Então ficou como? Vidro 1, B, 2, o cobre, letra D, 3, ácido inoxidável, letra A e 4, letra C. 2. Ao colocar uma pedra de gelo em um copo com água ou bebida qualquer, notamos que o gelo fica flutuando e que o nível da água no copo sobe proporcionalmente à quantidade de gelo que é adicionada. Explique o fenômeno descrito acima, descrevendo as propriedades gerais e específicas da matéria envolvida. Então, traduzindo aqui em miúdos, quando eu coloco o gelo na água, aquele nível de água que já existia um volume de água líquida, ela vai subir. No que ela sobe, ela pode transbordar. Quais são as propriedades envolvidas nessa questão? A primeira propriedade envolvida aí, vocês podem ver, é a questão da impenetrabilidade, ou seja, dos corpos não atuam no mesmo lugar no espaço. Então, quando eu coloco o gelo possui um volume, ele tem um tamanho, E nesse volume que ele vai ocupar, a água precisa também ocupar o lugar que ela já ocupava em outro espaço. Por isso, quando eu coloco o gelo, ele ocupou um espaço, então a água vai subir de nível, tá bom? Então, primeiro, ela vai estar trabalhando a impenetrabilidade, que é uma propriedade da matéria, mas também a propriedade chamada de densidade. Como o gelo, ele é a água em estado sólido, ele se torna menos denso, ou seja, ele flutua na água, tá? Então a água, por ser mais densa, fica embaixo, e o gelo, por ter uma densidade um pouco menor que a água líquida, ele se torna mais leve, então fica acima na superfície da água. 3. Complete a tabela abaixo com as propriedades dos sólidos citados. Primeiro, diamantes são utilizados para cortar rochas. Segundo, o aço é utilizado para suportar o peso das pontes. Terceiro, o ouro é modelado em joias diferentes. Então, quais são as propriedades que tem a ver com cada situação dessa com relação às propriedades que nós vimos da matéria em sala de aula? Então, diamantes são utilizados para cortar rochas. Nós vimos que o diamante é a substância mais dura, que é composta de carbono, de uma forma alopatricamente diferente do grafite. Então, se for comparar o carbono que tem no grafite, o carbono que tem no diamante são iguais, porém o que vai dividir, o que vai separar eles é a organização desses carbonos, desses átomos. E aí nós vemos que o diamante ele se torna a substância mais dura da natureza. Por isso que ela é utilizada em várias coisas, na engenharia, na indústria, porque ela corta rochas. Então, pessoal, por o diamante ter essa conformação, então ele está trabalhando a propriedade chamada de dureza. Dureza é a capacidade de riscar uma outra coisa. Então, nada pode riscar o diamante, mas o diamante pode riscar todas as substâncias. Segundo, o aço é utilizado para suportar o peso de pontes, ou seja, o aço ele vai ter o que? Ele é tenaz, ou seja, os carros passam, os automóveis passam e ele consegue ter o que? Uma resistência a todo tipo de abalo mecânico, de choque mecânico. Então, passou um carro aqui em cima, o que for, ela não vai ceder devido à forte resistência que tem à sua tenacidade. Terceiro, o ouro é modelado em joias diferentes. Então, como nós já vimos, quando eu pego um metal e eu derreto, elevo a altas temperaturas, quem está assistindo aí La Casa de Papel, lá fala, do ouro que foi derretido e tal, e aquele ouro derretido, eles estão fazendo pequenas gotinhas de bolinha de ouro para poder transportar melhor e tudo mais. Desculpe se eu dei o spoiler da série, mas é o início da série da 4ª temporada. E você vê que o ouro, eles têm que botar uma temperatura absurda, acima de 1064 graus Celsius, para poder ele derreter, ele fundir. Então, nesse processo de fusão, eu posso modelar o ouro do jeito que eu quiser. Qual a propriedade que a gente está trabalhando? Muito bem. A questão da maleabilidade. Transformar o metal ou a substância em coisas finas ou moldáveis à base de temperaturas elevadas, tá bom? Questão 4. Explique, utilizando como critério, o nível de vibração das moléculas dos 3 estados da matéria. Nós vimos em sala de aula, eu fiz um desenho para vocês. E eu vou agora dar um pause no vídeo para mostrar o desenho para vocês. Espera aí. Então, para vocês lembrarem, tá aqui, Eu tenho aqui em cima o estado sólido,
onde os átomos estão bem próximos um do outro, onde não há muita vibração dos átomos, né? Existe uma vibração mínima, então estão muito atrelados um ao outro. Quando eu aumento a temperatura e aí eu começo o quê? A fornecer calor à substância, né? Os átomos já se distanciam um dos outros, começa a ter uma maior vibração, como vocês podem ver aqui, né? Começam a vibrar, está um pouco mais distante, certa mobilidade entre eles. E abaixo, quando eu ofereço um calor maior na substância, então eles estão bem distantes entre si, existe uma maior vibração e eles começam a haver uma maior mobilidade. Por isso que se explica que os gases eles têm uma expansão de uma forma muito acelerada, porque eles estão nesse estado da matéria. Questão 5. A água que nós bebemos é pura? Quando dizemos no dia a dia que a água é pura, o que isso significa de fato? Então nós confundimos muito a questão da pureza de uma água com relação à potabilidade, ou seja, se ela é potável ou não para ser ingerida, tá? Então, água pura, no senso comum, no popular, nós falamos que é uma água que a gente toma de um filtro, uma água mineral, e a água é pura porque tá boa para beber. Não é bem assim, tá? Na química, a água pura é a chamada água destilada ou água desmineralizada, uma água sem total minerais. O que existe naquela substância é uma substância pura apenas com H2O, apenas com moléculas de água, sem ligação com nenhum outro tipo de molécula ou elemento químico, tá bom? Então, a água que bebemos é pura? Não. A água que nós bebemos não é pura. A água que nós bebemos é uma água mineralizada, ou seja, contém sais minerais, tá? E quando dizemos no dia a dia que a água é pura, isso significa o que de fato, né? Significa que é uma água, de uma forma popular, é uma água boa para ser bebida, uma água potável, tá bom? Agora a questão 6. A questão 6 fala assim, sempre que o navio derrama petróleo no mar, ocorre um grande desastre ecológico em das substâncias que ficam na superfície da água. Por que o petróleo flutua? Então, como a gente sabe, né, o petróleo, ele, como se fosse o óleo de cozinha, vamos dizer assim, um exemplo que nós vimos no dia a dia da gente. O óleo de cozinha, né, é um líquido onde ele tem uma densidade baixa. Eles acabam atingindo os corais, acabam atingindo, né, seres marinhos que vivem naquela zona entre maré, na faixa de maré alta, maré baixa, as esponjas, vários invertebrados que dependem da filtração de água, né, para poder sobreviver. E aí, como eles ficam na superfície, eles vão atingir esses organismos. Mas a pergunta é, por que o petróleo flutua? Flutua porque ele é uma substância menos densa. Então, devido a ele ter uma baixa densidade, ele tem a densidade menor do que a densidade da água, no caso marinha, e aí acaba boiando. A água vai levar esse óleo para locais bem distantes do local do acidente. Questão 7 fala assim, no texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar a matéria, corpo e objeto e a partir daí definir 3 conceitos. Primeiro, matéria, mármore, tudo aquilo que tem massa ocupa lugar no espaço. Segundo, corpo, bloco retangular de mármore, porção limitada da matéria que por sua forma especial se presta a um determinado uso. E 3, objeto, estátua de mármore, porção limitada de matéria. Assinale. Então, de acordo com esse textinho aí que tem, ele deu 3 afirmações. Essas 3 afirmações estão corretas? Vamos aqui compará-las, ok? 1. Matéria. O conceito de matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço? Sim. Então, matéria, a gente viu nas nossas aulas que tudo que possui uma massa, que tem átomos e tem um volume, ocupa um lugar no espaço, então é considerado matéria, tá? Então, diferentemente de energia, que nós vimos que energia não possui átomos, não possui massa, né? E muito menos volume. Então, nós vamos ver aqui que pode ser a letra A, 1 está correta. Vamos ver a 2. Segunda afirmação. Corpo. Porção limitada da matéria que possua forma especial se presta a um determinado uso. Porção limitada da matéria, beleza. Mas o corpo, ele vai ter algum uso? Eu acho que não, né? O que vai ter um uso, nós vimos que é o objeto. E vamos para 3 aqui, ó. Objeto, caso da estátua de mármore, né?
porção limitada da matéria. Então, a ordem foi invertida. O corpo é uma porção limitada da matéria. E, no caso, o objeto, quando eu pego aquele corpo e dou uma utilidade para ele, uma função para ele. Por exemplo, eu tenho um tronco de uma árvore caído no chão. O tronco da árvore pode ser meramente um corpo. Mas, no momento que eu pego aquele tronco e quero reutilizá-lo para alguma coisa, eu faço daquele tronco, por exemplo, uma porta, eu faço uma cadeira, eu faço um banco. Aquele objeto que foi feito de madeira, ele passa a ter uma utilização, uma função. Então, ele passa a ser um objeto. Então, no caso, apenas a letra A é que está correta. Vamos para 8. Densidade é uma propriedade definida pela relação, 2 pontos. A, massa e pressão. Não falei em pressão em sala de aula. Vai ver pressão só mais para frente. B, massa e volume. Pode ser. C, massa e temperatura. Não falei temperatura nas propriedades da matéria. D, pressão e temperatura. Não falei nenhum dos dois. E letra E, pressão e volume, piorou. Então, por eliminação, o mais comum que nós vimos, né, nas nossas aulas seria massa e volume. São 2 propriedades específicas da matéria que, quando juntas estão sendo analisadas, ela dá o que? Diferentes densidades. Por exemplo, o que tem mais, o que pesa mais? As pessoas perguntam. 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Na verdade, os dois têm a mesma massa, 1 kg e 1 kg. O que vai diferenciar de um para o outro é o seu tamanho, é o seu volume, é o espaço que ele ocupa. 1 kg de chumbo pode ser uma bolinha desse tamaninho aqui, tá? E cabe na minha palma da minha mão. Mas 1 kg de algodão pode ser um sacão bem grande, né? Até bem maior, para ocupar a mesma massa de um para o outro, tá? Então, se eu pegar uma bolinha de 1 kg de chumbo e um pacotão de 1 kg de algodão, jogar na água, quem vai boiar e quem vai afundar? Provavelmente a bola de chumbo vai afundar por ter bem maior densidade, porque tem toda uma massa ocupando um volume bem pequenininho, ou seja, ela vai ter mais densidade. E no caso do algodão, vai boiar por quê? Porque uma massa distribuindo um volume bem amplo, então ele vai ter mais espaço para poder ter uma menor densidade, tá bom? Então, letra B de bola, massa e volume, questão da densidade. 9. A propriedade pela qual 2 ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, denominamos essa daí, eu falei várias vezes em sala de aula, até na nossa aula prática. Vamos ver qual é. Porosidade, não falei em sala de aula, coisas porosas não falei. Extensão, talvez. Inércia, não falei inércia, veremos na nossa aula de física, nas leis de Newton. D, impenetrabilidade, o nome faz sentido. E densidade, talvez, né? Então, extensão. Vamos pensar o que é extensão. Extensão é o quê? É a mesma coisa que volume. É por onde a matéria vai se estender. O volume que ela ocupa, então, não é. Tá? Então, fica entre impenetrabilidade e densidade. Então, onde 2 corpos não atuam no mesmo lugar no espaço. Então, o que eu tenho a ver aí? A questão da impenetrabilidade. Um corpo não pode tomar lugar no outro. Onde você estiver, ele é um corpo específico, ok? Então ele não tem como ocupar. Se tem alguma coisa ocupando, a matéria está ali, nada pode preencher o seu lugar, tá? Então a questão da letra D, impenetrabilidade. Vamos lá, pessoal, continuando aqui. Questão 10. Considere as seguintes densidades em gramas por centímetro cúbico. Saiu errado aí, deveria ser um 3zinho lá em cima, né? Material, densidade, grama por centímetro cúbico. Essa unidade aí, grama por centímetro cúbico, né? Isso é uma unidade de medida utilizada para densidade. Como também se usa em alguns lugares quilograma por litro ou grama por litro, enfim, né? Depende do que você vai estar pedindo na questão. No caso aqui a questão está pedindo grama por centímetro cúbico, tá? Então não se atenham à questão da unidade, mas se atenha ao valor de cada coisa dessa, né? O que for maior ou menor. Então, aqui fala, né? Tem uma tabelinha, vocês vão ver aí, alumínio, carvão, pau-brasil, diamante e água, cada um com as suas respectivas densidades, 2,7, 0,5, 0,4, 3,5 e 1. E quer saber o que? Ao ser adicionados a água pura em temperatura ambiente
pedaços de cada um desses materiais. Observa-se flutuação de. Para eu saber quem vai flutuar e quem vai afundar, eu preciso entender o quê? Fazer uma comparação. Tudo que for da densidade com um número maior do que da água, já que é mais denso, vai o quê? Boiar ou afundar? Vai afundar, que é mais pesado. E tudo que tiver com a densidade com um número menor que o da água, ou seja, vai ser menos denso, é mais leve, ou seja, vai boiar. Então, olhando a tabelinha, a água, ó, tem número 1 de densidade. Então, tudo que for o quê? Só vai flutuar que for menor do que 1. Alumínio é menor? Não, é 2,7. Diamante é menor? Também não. Por quê? 3,5. Então, as únicas coisas que vai boiar seria o quê? Menor. Carvão, 0,5. E o pau-brasil, que é o quê? É 0,4. Então, questão seria o quê? Letra B de bola, carvão e pau-brasil. Por ter o número de densidade menor que a da água. Se é menor, é menos denso, é mais leve. A questão 11 fala o seguinte: qual alternativa tem apenas substâncias simples? Aí vem o caso agora do que eu passei um tempão explicando para vocês, que muita gente teve dúvida, e eu voltei, apliquei vários tipos diferentes de exemplos para poder entender. E aí, quando nós terminamos nossas aulas, que parou por causa da pandemia, nós tivemos aí um sucesso maior de entendimento. Nós vimos que o quê? Na tabela periódica, nós temos o quê? 118 tipos diferentes de átomos até então encontrados na natureza. Sejam átomos naturais, sejam átomos artificiais, criados em laboratórios. Desses 118, cada um deles possui um número atômico, ou seja, uma identidade. Cada átomo, eu tenho, por exemplo, o átomo de cloro, o átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio, o átomo de carbono. E esses átomos são diferentes entre si, porque eles possuem propriedades específicas diferentes uns dos outros. E eu vou fazer aqui um desenho para vocês lembrarem que eu tenho dois tipos diferentes de substâncias. Eu tenho a substância pura simples e eu tenho a substância pura composta. Qual é a diferença? Olha só aqui o esqueminha que eu fiz para vocês com relação à diferença de uma substância pura simples e uma substância pura composta. Olha aqui. Como vocês podem ver aqui em cima, aqui na parte superior, nós temos aqui, ó, questão do átomo, os átomos que estão aqui representados, e aqui os elementos químicos que eles vão representar com a sua devida identificação. Então, só como representação, pessoal, o átomo não é assim, tá? Só uma representação didática. Aqui, ó, eu tenho um átomo vermelho pequenininho, eu chamei ele de átomo de hidrogênio, o elemento químico hidrogênio. Eu tenho um átomo de oxigênio, o elemento químico oxigênio, e o átomo de cloro, cada um com tamanhos diferentes e cores diferentes para entender melhor. Quando eu tenho aqui, ó, dois átomos do mesmo tipo ligados, e aqui eu tenho só que elemento químico? Vermelhinho, ó, hidrogênio. Então, esse hidrogênio junto com outro hidrogênio forma o chamado H2, que é a sua fórmula química. E a sua fórmula química, que tem aqui o número 2, por quê? Porque tem dois átomos de hidrogênio, levando aqui o nome popular chamado de gás hidrogênio. Por ter apenas átomos iguais do mesmo elemento químico, eu tenho que aqui substância pura simples, ok? Aqui agora, ó, o de baixo, eu tenho duas bolinhas, faço de conta que são iguais, tá? Pretinhas aqui, que é do átomo que representa o elemento químico oxigênio. Como só tenho oxigênio nessa molécula, eu vou ter o O2, Eu tenho dois átomos iguais, então o nome popular, gás oxigênio. Então, como tem o mesmo elemento químico, apenas um, substância pura simples, ok? E aqui abaixo também tem um outro exemplo, ó, de duas bolinhas azuis maiores, que é o que? Representando o átomo de cloro, do elemento químico cloro. Então, se eu tenho dois átomos iguais, eu tenho o Cl2, que é chamado popular de gás cloro. E esse gás cloro, como ele tem só elemento químico cloro, não tem um outro diferente, também caracteriza como substância pura simples, ok? Agora, olha o exemplo de baixo. Esse exemplo de baixo já é um pouco diferente, ó. Eu tenho aqui, ó,
uma bolinha preta e duas bolinhas vermelhas, ou seja, eu tenho átomos de elementos químicos diferentes. Considerando que duas bolinhas vermelhas eu tenho 2 átomos de hidrogênio e uma bolinha preta eu tenho um átomo de oxigênio, formando aqui a fórmula química H2O, famosa água destilada ou água pura. Já que eu tenho mais de um elemento químico diferente, eu não tenho mais uma substância simples que é formada por apenas um tipo de elemento químico. Agora eu tenho o que todo mundo odeia, o famoso SPC, ou seja, substância pura composta, formada por mais de um tipo de elemento químico. Olha o exemplo abaixo. Eu tenho um átomo que é azul de cloro, um átomo vermelho de hidrogênio, e agora eu tenho o quê? Uma molécula formada, chamado com a fórmula química HCl, que é um ácido que nós temos lá no nosso estômago, componente do nosso suco gástrico, né, estomacal, que é o ácido clorídrico, um ácido muito potente de um pH baixo, para digerir, que ajuda na ativação de enzimas para digerir as proteínas da carne, do ovo, que for, da nossa barriga. E aí ela tem o que? É formada na sua estrutura molecular por 2 elementos químicos distintos, átomos diferentes. Então também é uma SPC, substância pura composta. Com base nisso que eu lembrei a vocês, vamos olhar as questões que tem o que? Apenas moléculas com o mesmo elemento químico. Primeira, letra A, ferro, pode ser. O3, sim, só tem átomos de oxigênio. H2O2, corta, já tem hidrogênio e oxigênio. Não pode. Letra B já não pode ser, tá tudo misturado, não é isso? Então nem fala nada. Letra C, nós temos aí o hélio, que é um elemento químico, que é um gás nobre. Nós temos o H2, também, só tem hidrogênio. E nós temos CO, carbono e oxigênio também não pode ser descartado. No caso, a letra D, vamos ver, oxigênio com 2 átomos, pode ser gás oxigênio, gás de hidrogênio também pode ser, e Ag, que é a prata, só substâncias simples, pode ser. Letra E, por que não pode ser? Porque está tudo misturado, H2O, 2, H2, então elimina. Então, resposta certa, apenas substâncias simples, SPS. Letra D, gás oxigênio, gás de hidrogênio e prata, um metal. Questão 12 agora. Quantas substâncias simples existem entre as substâncias da fórmula abaixo aqui, né? O3 é simples ou composto? Só tem oxigênio, simples, então uma. H2O, composta. Fósforo, só tem fósforo, tem 4 átomos de fósforo, simples, pode ser 2. Iodo, simples, 3. C2H4 não pode, porque tem carbono e hidrogênio, é composto, não pode. E no caso aí do hélio também, né? Então, no caso, ozônio, fósforo, iodo e hélio. Então, letra B, 4, ok? Vamos para 13 agora. A sequência na qual todas as substâncias simples apresentam atomicidades, ou seja, número de átomos diferentes entre si. Qual é que todas as substâncias são simples e têm átomos diferentes? No caso aqui, né? Esses numerozinhos aqui, atomicidade embaixo diferente. Então vai ver aqui os 3, todos os 3 têm número 2, 2, 2, 2. Então são substâncias simples diferentes, mas tem atomicidade igual. Esse tem 2, esse tem 2, esse tem 2. A atomicidade é o quê? É o número de átomos que tem numa molécula. Então aqui, no caso, letra A, já não pode ser porque tem a água aí que é composta, já descarta. Letra B, já é a letra B, né? Porque, enxofre 8, ferro 1, oxigênio 2 e fósforo 4. Por que não pode ser a C, professor? Todos são simples, Tem um flúor, alumínio, nitrogênio, oxigênio. Porém, o flúor e o nitrogênio têm atomicidades iguais. Então, 2 e 2 não pode. Então, letra B de bola, tá? 8, 1, 2 e 4, tá bom? Vamos para 14. Em que grupo tem apenas substâncias compostas? Então já é o SPC, só com elementos químicos diferentes. Já não pode ser A, por quê? Porque A tem hidrogênio sozinho, H2 não pode. Pode ser a B? Pode. Pode ser a C? Não, porque só tem simples. Pode ser a D? Não, porque também tem Cl2, no caso lá no final o O2, também não pode. Pode ser a E?
Também não, porque só tem simples. Ele só quer que tenha compostas agora, os elementos químicos diferentes. Então só pode ser a B. Esse H2O e esse 2 é pequenininho, saiu maior, né? Então é H2O, H2SO4, ácido sulfúrico, e no caso carbonato de sódio, tá? Então, essa aí é a resposta certa, a letra B. 15. Sobre substâncias simples são formuladas as seguintes proposições ou afirmativas, né? Primeiro, são formadas por um único elemento químico. Substância simples, beleza. 2. Suas fórmulas são representadas por dois símbolos químicos. 3. Podem correr na forma de variedades alotrópicas, como eu falei, diamante e grafite, por exemplo, né? 4. Não podem formar misturas com substâncias compostas. Meio enrolado isso daí. Então, sobre as substâncias simples, quais são as alternativas falsas? Primeiro, são formadas por um único tipo de elemento químico, é verdadeiro. Então, por eliminação, já descarta a letra A, letra B e letra E, ok? Sobrando letra C e letra D. Então, já sabemos que a 2 é verdadeira, é falsa, né? Porque suas fórmulas são representadas por dois símbolos químicos? Não. E o que tem dois símbolos químicos diferentes são o quê? São compostos. Na verdade, a simples só tem um símbolo químico. Então, a 2 realmente é falsa. Vamos ver se a 3 é falsa? Pode ocorrer na forma de variedade alotrópica. Por exemplo, diamante e grafite. Vimos que o grafite é só formado por carbono. E o diamante também é só formado por carbono. Não tem nenhuma outra estrutura? Pode ser. Tô na dúvida. 4. Não podem formar misturas com substâncias compostas? Como não? Como não? E aí, pode ou não pode? Vamos pensar que é uma mistura. Eu tenho, por exemplo, gás carbônico na atmosfera. No atmosférico, que é o CO2, que é a substância composta. E eu tenho o oxigênio atmosférico, que é o O2, que é simples. E tá aí misturado. É uma mistura homogênea. Então, tá errado essa proposição. Então, a resposta certa, a letra D, são as duas falsas, 2 e 4. A 3 está certa por quê? Porque assim, o grafite e, no caso, o diamante são formados apenas por carbono. Na sua estrutura, né, molecular não tem nenhum elemento químico a mais. Só tem conformações diferentes geométricas nas ligações entre eles, tá bom? Vamos para 16 agora. Uma substância X qualquer, né, é decomposta em duas substâncias, W e Y. Estas, por sua vez, não podem ser decompostas em outras substâncias. Com relação a esse fenômeno, aqui, ó, eu tenho no caso aí uma reação química sendo mostrada, né, onde eu tenho uma substância X, que é, no caso, a minha reagente, vai sofrer algum tipo de reação química, formando duas substâncias novas como produto, a W e a Y, tá ok? Então, visualizando a questão, vamos para as questões, para as alternativas. Podemos afirmar que X é uma substância simples, já que ela não pode se decompor mais, sim, pode ser uma simples. X é uma substância simples. Por que não pode ser substância simples? Vamos pensar no O2, oxigênio gasoso. Se ele se dividir em dois átomos de oxigênio, eu transformei em duas substâncias diferentes? Não. São duas substâncias iguais. Então, X não pode ser simples. W e Y, que é o produto, são substâncias simples? Pode ser. Pode ser. Né? Pode ser. Já que não pode se decompor mais, pode ser. W é uma substância simples e Y é uma substância composta? Não posso afirmar isso. Porque se fosse composta, Y continuaria a ter uma nova decomposição. Então, não. W e Y são substâncias compostas? Não. Se fossem compostas, elas conseguiriam o quê? Conseguiriam se decompor em outras substâncias. X, W e Y são substâncias compostas? Não. Então, a resposta certa seria o quê? Letra B de bola. W e Y são substâncias simples, porque elas são oriundas, são originadas de uma substância composta. A substância composta ela vai se decompondo em outras substâncias simples, ao ponto que não tem mais nada de decomposição. Essas substâncias simples, elas não podem se decompor em outras diferentes. Então, parei por aqui. Então, a resposta certa, letra
B. Questão 17. Sobre o bicarbonato de sódio, NaHCO3, entre parênteses, afirma-se que, letra A, uma substância composta e tem 4 átomos em sua molécula. Tem 4 átomos, pessoal? Não, né? Tem 1 de sódio, 1 de hidrogênio, 1 de carbono e eu tenho o quê? Mais 3 oxigênios. Então eu tenho 6 átomos. Tá errado. Letra B. Substância composta, certo? Sendo constituída por 6 átomos. Beleza. Eu tenho 6 átomos. E quantos elementos químicos? Na, sódio, 1. Eu tenho H, hidrogênio, 2. Eu tenho o quê? Carbono, 3. Oxigênio, 4. Então eu tenho 4 elementos químicos, mas eu tenho no total 6 átomos. C, substância simples? Não. D, substância simples? Não. E, substância composta formada por 3 substâncias? Não. Substância composta só pode ser formada por átomos, não por substância. O que seria formado por outras substâncias, com mais de uma substância, seria uma mistura. Então, confundir os conceitos aí não tem nada a ver, tá? Então, resposta certa, letra B. Próxima, 18. A combustão do gás de cozinha, gás butano, né, C4H10, é representada pela equação química abaixo. Vocês estão vendo a equação química, né, que é o C4H10 reagindo com oxigênio 2, produzindo, né, essa tinta lá na reação química, CO2, gás carbônico, mais água. Uma combustão, né? O número de substâncias simples e o número de substâncias compostas presentes nessas reações são, respectivamente, substância simples, pessoal. Temos quem aí apenas? Somente uma, que é formada por um único elemento químico, que é quem? O oxigênio gasoso, que é o O2. Então, 1. E quantas compostas? C4H10, uma. Eu tenho CO2, que é o gás carbônico, carbono e oxigênio. E eu tenho o que? H2O, que é água, que também é composta. Então eu tenho a proporção de 1 para 3. Então resposta certa, letra C, uma simples e 3 compostas. 19. Representa uma mistura heterogênea o sistema. 2 pontos. Pensa aí numa mistura agora. O que seria uma mistura heterogênea? Nós vimos que mistura heterogênea são o quê? São substâncias que elas não vão, de certa forma, de forma nenhuma, haver uma homogeneidade entre elas, ou seja, não vão se misturar. Por exemplo, água e óleo. Por exemplo, água e areia quando está decantada. Por exemplo, água e gelo. E embora os dois sejam água, mas sólido e líquido são diferentes, as suas densidades, então dá pra ver, né, 2 estados diferentes. E aí, olhando pra cá, é uma questão bem delicada. Professor, eu nunca vi água e gasolina, como é que eu vou saber? Né? Questão delicada, mas dá pra fazer. Vamos pra eliminação? Letra A, água, gasolina. Eu vou deixar isso aí pro final. Tá, tudo bem, é resposta, mas vou deixar pro final. Por quê? Depois eu falo. Álcool e água, eles... o que é uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea é quando a gente apresenta uma só fase, uma mistura monofásica. Eu não consigo ver outras fases, outras cores, outros elementos. Então, por os dois serem incolores, eu não consigo observar quem é quem. Tá? Então, ela se torna uma mistura homogênea, visível olho nu. Gasolina e álcool também se misturam. Por serem substâncias, né? Que são apolares, então elas se misturam, tanto que existem os carros flex e tudo mais, né? São substâncias que podem se misturar, formando uma mistura totalmente homogênea. Água e sal. Quando eu boto um pouco de água, de sal na água, eu misturo e ela torna-se o quê? Uma mistura homogênea. Eu não consigo distinguir o que é sal e o que é água. E água e açúcar do mesmo jeito, tá? Então, por que gasolina e água elas não se misturam? Porque uma é a polar, que é a casa da gasolina, e a água polar. Então, existe uma regrinha básica. Polar, dissolve polar, apolar, dissolve apolar. Isso eu vou falar mais pra frente, que é isso aí, tá bom? A gasolina, por ela ser apolar, ela também vai ser menos densa, então ela vai subir e a água vai descer. É como se fosse água e óleo, tá bom? Então, gasolina e água não se misturam. Só mais em caso de gasolina batizada, adulteração e tal.
A adulteração da gasolina é a proporção, né, de álcool e gasolina. Existe uma proporção ideal, mas específica. Se você bota valor acima de álcool, no caso etanol, na gasolina, é uma gasolina adulterada. Então o etanol é mais barato, às vezes fazem isso para poder ter um lucro maior. Questão 20 fala assim: representa uma mistura homogênea e uma substância simples. Nessa ordem, né? O grupo, letra A, água, substância, representa mistura homogênea, água mais sal, homogêneo, beleza. Substância simples, hidrogênio gasoso, Vamos ver B, água e óleo, heterogênea, dá pra ver as duas fases. C, o ar atmosférico, sim, verdade, ele é uma mistura homogênea porque não vejo os gases, são incolores, estão todos juntos, né? Então não vejo. H2O é simples? Não, é um SPC, substância pura composta. Letra D, água mais álcool, homogênea? Sim. H2O composta? Não. Água e gasolina, homogênea? Não, vimos na anterior, é heterogênea. Então também, no caso, letra A, 20, né? 20, letra A, água e sal são substâncias homogêneas, são substâncias que juntam-se e formam uma mistura homogênea, e o gás hidrogênio é uma substância simples. Então 21. Todas as águas com denominações a seguir podem exemplificar soluções, misturas homogêneas de sólidos e o líquido, exceto, vamos lá. Letra A, água potável. É uma mistura homogênea? É. Água que se bebe do filtro, água mineral, que são águas potáveis, contém o quê? Contém minerais que você vê? Eu não vejo, tá? Ninguém que é X-Men. Olha, aqui tem magnésio, aqui tem silício, aqui tem iodo, manganês, não. Ninguém vê isso. Sódio? Não vê. Tá? Então água potável é. Letra B, água destilada é uma mistura? Não, água destilada é uma substância pura simples, só tem água, H2O. Água açucarada. Água com açúcar? É a substância homogênea. Então, beleza. Água potável é, água açucarada é, garapa. Água mineral, igual água potável, né? Tem minerais, eu não vejo, então é uma água homogênea. Letra E, água do mar. Se você pegar água do mar, trazer para casa... Não aquela água da beira da praia que tem areia. Mas aquela água de alto mar e trazer... É uma água salgada e não dá para ver o sal, ou seja, também uma mistura homogênea. Então, resposta certa, letra B. A exceção aí seria o que? Uma água destilada, porque não é uma mistura. Beleza? Aperta aí no like aí se gostou do vídeo, tá? Estamos terminando já. Questão 22. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. Ponto. O número de fases em cada um é, respectivamente. Vamos lá. O desenhozinho aí, primeiro vocês podem ver. Você vê aí uma substância laranja em cima, umas pedrinhas no meio e embaixo uma água, né? Um azul. Segundo, as pedrinhas em cima, uma água cheia de bolinha branca, aparentemente é o sal, né? E letra I3, uma substância em cima, um gelinho no meio, umas pedrinhas, uma água embaixo e uma pedra embaixo. Vamos lá. Vamos pensar aí, número de fases. Na primeira, eu tenho óleo, gelo e água, não é isso? Então, óleo, gelo e água. Na segunda, eu tenho água gaseificada, que é terrivelmente ruim, há quem gosta, e gelo, né? Há quem diga que tá, assim, quer saber se tá ficando velho, é quando você passa a comprar água com gás, pra arrotar. A gente que é jovem, né, não precisa de água com gás pra arrotar. Basta só um refrizinho, né, que não beba, tudo bem. Ou tem gente que força, Mas vamos lá. Fogo. Vamos lá. 2. Água gaseificada e gelo. Heterogênea. Obrigado, meu amor. Água com gás, mas tô ficando velho, isso. Que é isso, é risada? Não é não. Água gaseificada e gelo. 3. Água salgada
gelo, óleo e granito. Vamos lá. Quantas fases tem na primeira? Óleo, gelo e água. Eu vejo os três, então são 3 fases. Já elimina qual? Letra C. 2. Eu tenho aí água gaseificada e gelo. Eita! A água gaseificada, você vê ou não vê as bolinhas? O gás. Vê. Você vê o gás. Se você vê as bolhas, então é um sinal que tem uma outra substância ali. Se tem uma outra substância ali, é um sinal que você está vendo com seus próprios olhos, como tem na figura. Então aí também tem 3 fases. Eu vejo a fase líquida da água, as bolinhas de gás, que geralmente é o gás carbônico, e eu tenho também o gelo, então 3. Então já não é a A e já não é também a D. Então eliminou C, no caso eliminou A, C e D. Só pode ser B ou E de escola, que tá todo mundo com saudade, né? Escola do coração. 3. Água salgada, gelo, óleo e granito. Eu tenho água salgada, 1 fase, gelo, 2 fases, óleo, 3 fases e granito, 4 fases. Então, resposta certa. Qual é a letra? Letra B de bola. 3, 3 e 4. Beleza? Vamos para a última questão. Ah, não, acabou. É tetra! É tetra! É tetra! Ok, pessoal, espero ter ajudado. Continue os estudos, fiquem em casa. Vai sair a lista número 2 já para vocês. Já não, daqui a alguns dias, tá? Daqui a 2, 3 dias sai. E aí, vou dar mais uma semaninha para vocês fazerem. E novamente vamos para as novas resoluções. Então, Teacher MD com vocês, Marlon Delgado. Até a próxima, tchau. Beijo no coração, fui.